Hoje eu quero falar com as mulheres. Isso mesmo, quero falar um assunto muito importante que impacta demais a nossa vida, a nossa rotina, as nossas decisões, basicamente tudo o que a gente faz. E eu quero falar justamente sobre como a gente se diminui, sobre como a gente se deixa para depois, como a gente se deixa de lado, se esquece muitas vezes em várias situações do nosso cotidiano, da nossa vida e da nossa rotina. E o quanto esse deixar para depois vai aumentando a sua proporção assustadoramente com o passar do tempo. Essa bola de neve, ela vai se multiplicando de uma forma muito rápida e muito desastrosa na nossa vida. Mas antes de começar a falar sobre esse assunto tão legal, eu quero aproveitar para me apresentar. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Carla. Para você que já me acompanha aqui, seja muito bem-vindo de volta ao meu canal. Se você ainda não for inscrito nesse canal, clica no botãozinho abaixo e se inscreve, porque semanalmente eu estou trazendo conteúdos mega relevantes por aqui, que vão contribuir demais para sua rotina, para os seus hábitos, para o seu desenvolvimento como um todo. Eu não sei se você já percebeu, eu não sei se por algum momento na sua vida você já passou por uma situação assim, mas eu vou usar um exemplo meu para que você entenda melhor sobre o que eu estou querendo dizer nesse vídeo de hoje. Houve um tempo na minha vida, na minha rotina, que tudo era uma bagunça, era um caos. Eu não tinha tempo para nada, os meus hábitos eram péssimos, a minha rotina era desorganizada. Basicamente, eu vivia correndo atrás de alguma coisa, eu sobrevivia, para ser bem sincera. E tudo isso, obviamente, me gerava insatisfação. Eu não estava satisfeita com a vida que eu estava vivendo, com os hábitos que eu tinha, com tudo que eu estava produzindo. Logo, o que acontecia? Eu estava ansiosa, eu estava estressada, eu estava desgastada, eu estava sem energia, eu estava compensando. Ou seja, eu estava só esperando o primeiro momento para eu encontrar alguma coisa que me trouxesse alegria. Poderia ser na comida, poderia ser na bebida, poderia ser nas compras, poderia ser em alguma viagem, ou seja, uma fuga para que eu pudesse sair daquela rotina e encontrar um momento de prazer, de alegria, de paz na minha vida, porque a minha rotina não era suficiente para mim. A minha rotina não era satisfatória, não me completava, não tinha um sentido para mim. Obviamente, tudo isso me trazia todo esse mar de sentimentos negativos e de prejuízos na minha vida como um todo. Então, nesse período, obviamente, como eu compensava na comida também, eu estava comendo muito mal, eu estava sempre pedindo lanches, comidas de aplicativo, comendo tarde da noite, que era quando eu chegava em casa, quando tinha um tempinho, estava morrendo de fome, ia lá, comia um monte e ainda uma comida que não era legal. Então, obviamente, nesse período da minha vida foi o momento que eu mais engordei. Eu sempre fui uma pessoa muito magra, mas nesse momento da minha vida foi onde eu engordei pela primeira vez. Eu estava 8 quilos acima do meu peso normal. Para uma pessoa que é muito magra, 8 quilos acima é bastante coisa e dá bastante impacto. Além disso, eu estava bem desanimada com o meu contexto atual, então eu não tinha vontade de fazer muita coisa. Basicamente, nos finais de semana eu queria descansar, eu queria dormir, mas mesmo que eu dormisse o final de semana inteiro, não era suficiente. Parece que eu não estava ainda descansada. E a segunda-feira chegava e eu estava com aquele pensamento de começou tudo de novo, eu tenho que ir lá trabalhar, nem consegui descansar direito e eu já tenho que voltar para essa rotina incessante, que basicamente nada mais era do que ir para o trabalho e voltar para casa, porque eu não fazia mais muita coisa além disso. Com todo esse desânimo, essa insatisfação que eu tinha na minha vida, obviamente a minha imagem também era de uma pessoa cansada, insatisfeita, que estava ansiosa, que estava estressada. Ou seja, eu não me arrumava, eu acordava, eu vestia a primeira roupa que aparecesse na minha frente e eu ia trabalhar. Então, basicamente, eu colocava qualquer roupa, eu não cuidava o mínimo da minha imagem pessoal, não cuidava o mínimo da minha aparência. Basicamente, eu estava só sobrevivendo. E aquilo ali ia aumentando. Quanto mais o tempo passava, menos eu me preocupava com a minha imagem. Menos eu me arrumava, menos eu cuidava de mim, menos eu me priorizava, menos eu achava um tempo para fazer coisas importantes para mim. E cada vez mais eu reforçava todas as crenças, os pensamentos de que ninguém tem nada a ver com isso, a vida é minha, não importa, eu não vou me arrumar, eu não vou cuidar de mim, eu não preciso disso, não é importante, eu não tenho tempo pra mim, eu não tenho tempo de me arrumar. Mas tudo isso, na verdade, eram só desculpas, eram só crenças que estavam ali, porque todo aquele desânimo estava predominando na minha vida naquele período.
Ou seja, eu não estava me priorizando, eu não estava definitivamente me colocando como pilar central da minha vida. Eu não estava cuidando de mim, da minha saúde física, da minha saúde mental, da minha autoestima, da minha aparência. Eu não estava cuidando de absolutamente nada. Tanto é que eu estava acima do peso, tanto é que eu usava qualquer roupa e não estava nem aí, não me importava com o que as pessoas iam pensar, com o que as pessoas iam achar, não estava nem aí, porque eu não tinha ânimo para me arrumar. Eu não tinha aquele ânimo para cuidar qual roupa eu ia colocar, para passar uma maquiagem, para me arrumar. Então, eu só ia sobrevivendo e fazendo tudo aquilo que eu precisava fazer. E eu quero falar pra você que esse modo de sobrevivência, ele é muito negativo, ele é muito ruim. Ninguém merece viver dessa forma. Então, se talvez você se identificou com alguma coisa assim, saiba que você precisa fazer alguma coisa pra mudar. Porque isso não é vida. Isso é apenas a gente preso nessa bola de neve de circunstâncias que a gente se colocou por imaturidade mental, por escolhas que a gente fez, por situações que a gente se coloca e que depois a gente percebe que não são as melhores. Então a gente precisa trabalhar a nós mesmas, a gente precisa trabalhar a nossa mentalidade para que a gente possa também sair dessas situações, lidar da melhor forma possível, evoluir, né, subir os degrauzinhos ali na nossa mentalidade para lidar melhor com todas essas situações que vão acontecendo na nossa vida. E o que eu quero dizer é que quando a gente entra nesse ciclo, uma coisa vai levando a outra, uma coisa vai puxando a outra. Então, eu não estou me alimentando bem, obviamente eu estou sedentária, obviamente a minha saúde não está legal, obviamente eu estou insatisfeita, ansiosa, estou fazendo essas compensações e tudo está interligado. Então, quando eu falo que essa bola de neve ela aumenta em proporções assustadoras, é porque realmente uma coisa vai puxando a outra. É quando a gente está naquele mar de coisas negativas, de coisas ruins acontecendo, que parece que cada vez mais acontecem coisas ruins com a gente. É exatamente isso, só que na nossa rotina e na nossa vida como um todo. Então eu vou me desanimando mais, eu vou desleixando cada vez mais da minha aparência, da minha saúde, eu não cuido de mim, eu não busco melhorar, não busco evoluir, eu simplesmente vou sobrevivendo. E esse é um caminho muito perigoso. A gente precisa tomar consciência o quanto antes de que a gente está nesse ciclo para que a gente possa sair, para que a gente possa resolver tudo isso. Se a gente não entender, se a gente não tomar consciência que estamos passando por isso, nós não conseguimos sair, se livrar disso, a gente não consegue mudar esse contexto. Então, basicamente, como é que foi que eu consegui ir saindo desse ciclo? É claro que isso não aconteceu de uma hora para outra, não aconteceu do dia para a noite. Eu fui percebendo que eu estava muito insatisfeita, que eu estava muito estressada, que eu estava muito ansiosa, eu fui percebendo que eu estava ali naquele bolo de coisas negativas que não me agradavam. E eu sabia que eu precisava sair daquilo, eu sabia que eu precisava mudar de alguma forma. Foi aí então que eu fui começar a entender, a buscar, a aprender algumas coisas que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Foi aí que eu comecei o meu processo de desenvolvimento pessoal. Foi aí que eu comecei o meu processo de autoconhecimento. Isso eu estou falando há mais ou menos uns 5 anos atrás. E aí eu comecei a buscar, comecei a fazer cursos, comecei a ler alguns livros de desenvolvimento pessoal que falavam sobre mentalidade, sobre crenças e fui entendendo basicamente onde eu estava inserida. Fui entendendo aquele emaranhado de crenças que eu estava presa, fui entendendo todo aquele meu contexto. A partir dessa compreensão, aos poucos eu fui alterando as coisas na minha vida. É claro que foi um processo, é claro que foi uma coisa de cada vez, é claro que eu comecei aos poucos, é claro que foi devagar. Mas o mais importante é que você entenda que você está insatisfeita, que você precisa fazer algo para mudar e que você vai em busca desse conhecimento, que você acesse isso que você precisa para dar os próximos passos. Porque quanto mais a gente acredita e a gente se enxerga como uma pessoa inferior, como uma pessoa que não é capaz, como uma pessoa que é deixada de lado, como uma pessoa que não precisa se arrumar, como uma pessoa que não cuida da imagem, quanto mais a gente deixa tudo isso acontecer, mais isso vai acontecer e mais a gente vai ficar em segundo plano na nossa vida. E não existe possibilidade disso dar certo. Você precisa cuidar de você. Não tem como você ficar simplesmente nesse modo de sobrevivência e as coisas darem certo no final. Você precisa sair desse padrão, você precisa se livrar dessas histórias que você conta pra si mesmo, dessas crenças
crenças que estão te mantendo aí, para que você possa mudar, para que você possa evoluir, para que você possa florescer, encontrar a sua melhor versão de fato. Porque, obviamente, que eu prefiro muito mais a minha versão atual, onde eu me preocupo comigo mesma, onde eu cuido da minha saúde física, cuido da minha saúde mental, estou sempre buscando melhorar, evoluir, estou sempre buscando melhorar os meus hábitos, a minha rotina, faço atividade física, bebo água, me alimento direito, leio diariamente, estou melhorando cada vez mais a questão da espiritualidade, ou seja, estou numa melhora constante e crescente, e isso é muito positivo. Obviamente, hoje a minha rotina me dá muito mais satisfação. Hoje a minha rotina é alinhada, é leve, é equilibrada, é prazerosa. Ou seja, hoje em dia eu não preciso esperar a primeira brecha para eu ir lá ter um momento de prazer, para eu querer comer alguma coisa, beber alguma coisa, fazer alguma coisa prazerosa na minha vida. Porque a minha rotina, ela é suficiente, ela é prazerosa para mim. Porque eu fui me tornando uma pessoa diferente que construiu hábitos diferentes, uma rotina diferente. E tudo isso faz muito sentido. Ou seja, faz parte da pessoa que eu me tornei. Então, a minha rotina tem sentido pra mim, tem propósito, a minha rotina é alinhada e equilibrada, visto que eu construí ela a partir do que eu acredito, a partir do que eu desejo, a partir dos meus objetivos. Então, tudo isso me traz uma satisfação. Eu percebo o meu progresso, a minha melhora, a minha evolução, e cada vez mais eu quero melhorar. Cada vez mais eu quero me lapidar, me aprimorar, quero ser sempre a minha melhor versão. E eu recomendo muito que você também entre nessa busca, que você também saia desse ciclo de insatisfação, se for o seu caso, se você se identificou com alguma coisa que eu falei aqui. Porque uma vez que você consegue sair, se livrar disso e começa a compreender onde você estava, quando você para e olha para trás e percebe onde você estava, onde você se colocou, o que você vivia, o que você aceitava, o que você admitia na sua vida, você vai perceber o quanto você se diminuía, o quanto você se menosprezava, o quanto você não se valorizava. Então é muito importante que você entenda que a sua mentalidade é determinante na sua vida. E se você quiser mudar a sua rotina, se você quiser mudar os seus hábitos, se você quiser mudar a sua versão, você precisa trabalhar a sua mentalidade. Você precisa trabalhar aquilo que comanda, aquilo que determina todas as coisas na sua vida. E esse processo, esse caminho, por mais que ele seja longo, complexo, ele vale muito a pena. Quando você percebe a sua melhora, a sua evolução, quando você percebe que você se transformou numa pessoa completamente diferente, todo aquele caminho é até esquecido, porque vale muito a pena. Você tem muito orgulho da pessoa que você está se tornando, da pessoa que você se tornou, e isso não tem preço. Então o que eu quero dizer é não se contente com a insatisfação. Não pense que viver uma vida insatisfeita, uma rotina sem tempo, onde você não se prioriza, onde você não tem um mínimo de equilíbrio, seja normal. Não é normal. Você precisa olhar para todos os pilares da sua vida. Você precisa buscar o conhecimento que você ainda não tem, para que você possa alinhar tudo isso que está te causando insatisfação. Eu espero que o meu recado nesse vídeo tenha ficado claro, espero que contribua para a sua vida. Se você gostou desse vídeo, já deixa um like aqui embaixo e se inscreve aqui se você ainda não se inscreveu. É muito importante que você se inscreva, porque aí você não vai perder nenhum conteúdo novo que eu trago aqui no perfil. E dando um like aqui nesse vídeo, você contribui também para que o YouTube entenda a relevância desse vídeo, desse conteúdo e entregue para mais pessoas, e isso contribui para o crescimento do canal. Eu agradeço muito pela sua atenção e eu espero você para o nosso próximo vídeo.